Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Laila. Olá, boa tarde, pessoal. Como vai? Doutora, muito obrigada por aceitar nosso convite para essa conversa sobre as atualizações das medidas preventivas do Covid. Prazer é meu. Pessoal, fique à vontade para mandar perguntas e no decorrer da nossa conversa a doutora Laila vai respondendo, tá bom? Meu nome é Luciana Montebello, eu sou da área de gestão de saúde da Alper. E eu estou aqui com a doutora Laila Almeida, que é médica infectologista, e ela atende na nossa plataforma de telemedicina, que é o Doutor Alper. Que, aliás, tem sido muito utilizado nesses dias, né, doutora, Sim. as pessoas têm que ficar em isolamento domiciliar, não podem, tem que evitar ao máximo a utilização de PS, né? Então, está sendo bastante utilizado, né? Então, já que a gente começou falando de isolamento domiciliar, doutora, se a senhora puder falar um pouquinho sobre a importância do isolamento, por que a gente tem que atingir 70% de isolamento domiciliar, né? Então, a Covid-19 é uma doença, você consegue, tá dando essa microfonia porque seu áudio está aberto, Lu. Se você puder fechar, não vai dar mais. Conseguiu? Então, a Covid-19 é uma doença transmitida pelo pelo coronavírus, com o nome específico SARS-CoV-2. Até o momento, na verdade, nem a fisiopatologia da doença, nem o método de transmissão, nem o tempo de incubação específico foram totalmente determinados. Então, ela tem um grau de morbidade completamente díspare, vai desde casos assintomáticos até casos fatais. Então, essa doença é uma doença completamente ainda a ser desvendada por nós. O único método efetivo, na verdade, de bloqueio de contágio da doença é o isolamento social. É por isso que a telemedicina emergiu como um dos únicos meios da gente conseguir prestar atendimento para aqueles casos que são leves a moderados, para que a gente consiga fazer uma cadeia de atendimento de pacientes de uma forma segura, tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde. Por que a gente tem que atingir, assim, então, esse isolamento social? O primeiro dos pontos é para que a gente consiga fazer uma parada nesse contágio indiscriminado da doença, já que a gente não tem nenhuma forma de tratá-la e a gente ainda está investindo em pesquisa para saber qual é a exata fisiopatologia, o que é isso, como a doença se propaga no corpo, se realmente a doença é uma doença imunológica, como falam, o vírus chega no nosso corpo e causa uma reação inflamatória indiscriminada, para a gente descobrir quais tratamentos realmente são efetivos e como a gente pode realmente combatê-la, já que a gente não tem uma vacina dada realmente que a trate. Esse número holístico de 70% diz respeito à imunização de rebanho. O que é isso? Já que a gente não tem uma vacina específica ainda contra esse vírus, nenhuma medicação que seja efetiva também para tratar os pacientes graves, internados, a gente considera uma imunização de rebanho quando mais ou menos 70% da população já se infectou pelo vírus, e isso daí me garante que o bloqueio do contágio na população geral está garantido. Então, eu diminuo muito o risco de que outras pessoas sejam contaminadas, porque a maior parte da população foi contaminada já. Então, eu diminuo o contágio de pessoa a pessoa. Quando eu chego nesse número de 70%, é um número arbitrário, mas é um número já muito alto de pessoas contaminadas, eu diminuo drasticamente o contágio de pessoa para pessoa, porque as pessoas já possuem anticorpos para a doença, e isso impediria que o contágio disseminado de pessoa para as pessoas aconteça como ainda acontece agora, como uma cadeia muito, muito grande.
Lu, você tem que abrir o seu áudio. Entendi. Além disso, tem também a questão do colapso do sistema de saúde, não é mesmo? Quer falar um pouquinho sobre isso? Vou falar, sim. Pode bloquear seu áudio de novo, só para a gente não criar eco. O que acontece, na verdade, nos primeiros algoritmos de doença da Covid-19, né? A Covid-19, ela surgiu na China, mais ou menos no final de 2019. A verdade é que os relatos mais antigos dizem que a doença ela já circulava em território chinês desde antes. Algumas pessoas dizem que esse vírus é um vírus de laboratório, que depois se disseminou. Outras pessoas falam que a possibilidade de surgimento, na verdade, é que ele surgiu de um patógeno animal, né, que é na verdade, a família do coronavírus é uma família que como se fosse uma família híbrida de vírus, que permeia tanto seres humanos, que infecta tanto os seres humanos quanto animais, né? Dentre os animais, tanto aves quanto os mamíferos, e dos mamíferos e seres humanos. Então, tem várias teorias aí em voga dizendo de como esse vírus surgiu. O que a gente sabe é que ele surgiu ainda em 2019, como epidemia no final de 2019, em dezembro, e aí ele se espraiou da China, desde janeiro para agora. A pandemia, ela foi decretada desde março de 2020. Com os números chineses, ainda do começo do ano, num período de janeiro e fevereiro, a gente tinha um modelo matemático. O que dizia esse modelo matemático? Mais ou menos 80% da população vai ter casos leves ou assintomáticos e 20% da população vai precisar de internação hospitalar. Desses 20%, um quarto da população, que são 5% geral, vai precisar de leitos de CTI e 3% dessa população vai a óbito, né? Tem 3% de letalidade. Ou seja, se eu internar 20%, se eu tenho em média mais ou menos 40% a 60% de uma população que não é imune, né? Ninguém tem imunidade porque é um vírus novo, vai ser infectado. Vou botar 50, que é um número cheio. Então, pensando na população brasileira, mais ou menos 200, tem mais de 200, mas 200 milhões de habitantes. Então, 100 milhões de habitantes infectados. Se eu penso que 20 milhões desses pacientes vão ser internados, e desses 20 milhões, 5% precisam de leito de CTI, e 3 milhões... e 3 milhões eles vão obrigatoriamente morrer, a gente tem uma catástrofe. Então, assim, a gente não tem nem leito para internar todo mundo que precisa, nem respirador para entubar todo mundo que precisa, e não tem, na verdade, nenhuma estrutura, não tem estrutura física, não tem estrutura social, não tem estrutura de saúde, econômica que aguente as consequências da pandemia. Perfeito, obrigada. Agora vamos falar, então, desse achatamento da curva. Todo mundo falou tanto de que a gente tinha que achatar a curva, achatar a curva. Você acha que ainda dá tempo de achatar essa curva? Você acha que ainda é possível? A gente, na verdade, perdeu tempo, né? Perdeu muito tempo. A gente tentou achatar a curva, talvez a gente tenha perdido tempo de lockdown. A gente sabe que em outros países o lockdown, lockdown, quando eu falo, é lockdown real. Não sair de casa, realmente instituir quais eram e quais seriam os serviços básicos, porque, obviamente, nenhum país funciona sem serviços básicos, mas a gente sabe que as medidas de isolamento social reais, elas foram instituídas, mas não foram instituídas, talvez, com o rigor que era necessário. Mediante a isso, a nossa curva, ela segue padrões que são padrões como os padrões da Itália, da Espanha, países que tiveram muitas mortes, e a gente, na verdade, a gente ainda não sabe em que
em que período da curva de subida nós estamos. Talvez a nossa subida não tenha sido tão abrupta quanto a desses países, num primeiro momento. A nossa subida tenha sido um pouco mais lenta, mas os nossos preditores, eles também estão falseados. Nós somos o país que menos testou dentre os países todos que foram mais afetados pela pandemia, né? A gente tem uma estratégia de testagem no qual a gente tem um viés muito importante. Nós só testamos os pacientes graves que vêm a se internar. Então, tem vários vieses epidemiológicos que mostram que o nosso rumo precisa ser melhor estudado. Outra coisa que era muito dita pelo ex-ministro da Saúde é que nós somos um país continental. Então, nós temos desenhos de estado por estados que são diferentes. Então, talvez, como medida de saúde, a gente não tem nenhuma política de saúde pública que pareça regular para todo o país, e talvez seja difícil a gente estipular uma medida geral. Teremos que ver caso a caso, mas, sem dúvida nenhuma, a única medida que eu posso falar para vocês é que a única medida efetiva que a gente tem até agora realmente é o isolamento social para a gente tentar diminuir ainda a curva. Qual vai ser a efetividade disso num momento em que a gente já tem uma disseminação muito pulverizada dos casos e a gente não sabe qual é o real percentual de acometimento da nossa população? É difícil dizer. Talvez a gente já tenha, sei lá, 40%, 50% da nossa população acometida, porque a gente não sabe o real extrato de acometimento populacional. É importante dizer que boa parte dos casos é leve e assintomático. Será que a gente está chegando perto de uma imunização por rebanho? Mais estudos precisam ser feitos e uma política mais intensiva precisa ser feita para a gente chegar a essas respostas. Sim, mas também a gente não sabe ainda ao certo se o desenvolvimento dos anticorpos vão, de fato, criar imunidade. Então, até que ponto ter os 70% da população acometido pela doença ou que teve contato com o vírus vai garantir que a gente está imune mesmo, né? Ou além, né? Estão estudando tanto a vacina. Parece que vai demorar bastante ainda para ela sair. Porque parece que o vírus também não é um vírus muito fácil de desenvolver vacina, né? Mas, de novo, eu também fico com essa dúvida. Óbvio que eu acho que nada está certo ainda, mas o quanto isso vai resolver, né? Ou quando as pessoas criam o IgG, desenvolvem o IgG, e agora? Agora elas estão imunes mesmo? Seu áudio está fechado. O que a gente ganha é tempo, Lu, a gente ganha tempo. A patência do IgG, primeira coisa, os testes, eles têm eles têm um valor preditivo positivo alto. Então, quando ele vem positivo, ele é confiável, mas quando ele vem negativo, não. Então, se você recebeu um PCR positivo, né, que é aquele teste do cotonete, que é o suave do nariz, que você faz mais ou menos entre D3 e D7 da doença, que é quando seria válido, né, de positividade, quando ele é mais sensível para dar positivo. Ou o teste imunológico mesmo, que é a sorologia, quando você passa a produzir anticorpos só depois do 14º dia, 14º dia para o IgG, que é o anticorpo de vida longa, né, o anticorpo tardio, pelo menos depois do 14º, eles são mais válidos quando eles vêm positivos. Se ele vier negativo, não necessariamente não quer dizer que você não teve a doença. Pode ser que você tenha tido e que aquele teste seja negativo. Então, o que a gente pode dizer? Se você vier com o IgG eventualmente positivo, aquilo dali garante, em termos epidemiológicos, é óbvio que medicina não é uma ciência exata, mas aquilo dali garante, em geral,
de forma geral, na maior parte das doenças, que você tenha uma reinfecção. Se essa doença, se você tiver um vírus mutado, e se a gente for capaz de ter uma reinfecção, que essa reinfecção ela seja mais branda. Ou pelo menos a gente tem um tempo de produção vacinal, porque o vírus também ele pode mutar muito rápido, mas ele tem um tempo de mutação, né? E de se espraiar de novo, e de infectar novas pessoas. Então, você tem o vírus da influenza, por exemplo, que é o da gripe, ele tem uma sazonalidade. Você faz vacina anualmente porque ele muda anualmente. Mas você tem esse tempo de produção vacinal que a gente consegue acompanhar. Pode ser que um dia uma cepa mutante, que alguma coisa mude, ela seja realmente mais grave. Mas a gente tem a possibilidade de fazer anualmente uma vacina. É a mesma coisa que a gente espera, mas, obviamente, a gente está falando baseados em hipóteses epidemiológicas de coisas que aconteceram no passado e baseado também em técnica do que é similar para coisas similares. Então, como que o corpo se comporta? Em geral, quando você adquire uma infecção e você faz um GG, aquilo dali confere uma imunidade. Aquela imunidade, ela pode não ser para sempre, mas ela dura algum tempo. O que a gente contaria é com essa imunidade temporária, para que este tempo, mesmo que indeterminado, sei lá, que dure um ano, algum tempo, seja um tempo capaz para que a ciência produza alguma solução que seja definitiva. Ou pelo menos se não definitiva, um remédio, mas uma solução temporária, mas que seja de um maior prazo do que essa imunidade que a gente venha a apresentar. Entendi. Então, se a gente considerar que a gente falou em 70% da população e imunidade que pode ser temporária ou não, que também a gente não sabe, mas a gente poderia, então, trazer isso para o universo das empresas, considerando, então, a gente está falando de população em geral, e enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando, porque muitas das nossas empresas têm nos questionado sobre como que vai ser esse retorno ao trabalho, né? Que providências a gente tem que tomar, compra teste, que teste a gente compra? Mede a temperatura todo dia na entrada da empresa, né? Então, ok, se a gente considerar tudo que você falou, eu posso sim testar, então, e entender que eu já atingi os 70% da minha população e que eu vou deixar você falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, na verdade, não tem nenhum algoritmo perfeito. Nenhum algoritmo é perfeito. A gente tem tratos de empresas que são completamente diferentes, a gente tem atendido os pacientes de empresas com perfis completamente distintos. E, obviamente, se eu passar uma receita de bolo, eu posso estar sendo completamente leviana, porque esse método não vai existir. Tem alguns protocolos que a gente se baseia, principalmente no Brasil. Eu quero deixar claro uma coisa: no Brasil não tem nenhuma lei que garanta que o empregador deve seguir ou não determinado tipo de afastamento. Até um ônus do empregador, na minha opinião, vai ser lá a pessoa física, de como fazer esse tipo de afastamento, porque essa decisão, ela cabe única e exclusivamente ao setor de saúde do trabalho e ao setor de RH das empresas. Não há, na verdade, uma diretriz única do Ministério da Saúde para que os empregadores afastem seus funcionários. Assim, critérios técnicos que contam assim, com bom senso, só que o bom senso é uma coisa que varia. Há documentos internacionais que a gente pode seguir, na verdade, como modelos. E um que eu gosto muito é o documento do CDC, que é o Centro de Controles de Doença americano, que dá mais ou menos diretrizes do que se fazer em cada setor de saúde. O que ele leva em consideração? O grau de exposição do paciente no trabalho, né? Principalmente ao COVID, e o que você poderia fazer para
isolar o paciente dentro do seu trabalho. Então, dependendo do grau de exposição dele, ele classifica que o paciente está pouco, moderadamente, muito ou extremamente exposto ao COVID dentro do trabalho. Isso é um critério. E a gente pode usar critérios técnicos, na verdade, já baseado nos estudos que a gente tem atualmente, né, de desfechos de COVID para determinar, estratificar desfechos do COVID para determinadas populações. Desfechos que a gente viu que são muito importantes epidemiologicamente. Pacientes acima de 60 anos, que eu sei que é uma população pequena dentro dos grupos de trabalho. Pacientes acima de 60 anos são pacientes potencialmente graves dentro do mercado de trabalho. Esses pacientes, se puderem ser colocados em home office, eles representam, por um critério técnico, uma grande ameaça à empresa, se eles continuarem trabalhando, de adoecimento, se eles forem muito expostos, se eles trabalharem diretamente com o público e tal. Então, tem matrizes que podem ser criadas dentro do RH, e isso depende, na verdade, muito, da atividade fim da empresa, né, e dos processos operacionais, mas isso pode ser criado também de acordo com algumas normativas. Eu fiz algo parecido que a gente já posso passar aqui para a Alper, enfim, pode ser trabalhado, mas só quero deixar claro que isso é uma decisão da empresa. Então, é importante levar em consideração essas características para o RH se basear. Então, pacientes acima de 60 anos, pacientes muito obesos, mesmo que jovens, grávidas não apresentam, na verdade, desfechos graves, mas é uma população muito delicada que pode evoluir com transtornos psicológicos dentro do trabalho nesse momento. Pacientes com qualquer transtorno renal, respiratório ou cardíaco grave são pessoas que devem ser olhadas de uma maneira diferente. E se você faz parte de um setor estratégico também, você deve escolher quem da sua população tem menos risco para continuar. É importante também ver quem são, na verdade, as pessoas que moram com essas pessoas. Tudo isso deve ser mapeado pelas empresas para fazer a sua escolha, já que não há um respaldo por diretriz nacional. Esse documento posso disponibilizar para vocês, do CDC, mas é sempre importante que vocês enquadrem, né, um responsável técnico, médico, e uma enfermeira do trabalho, para que vocês estratifiquem os riscos e façam um organograma, que a gente até pode guiar mais ou menos como fazer, mas a decisão individualizada de empresa para empresa. Legal. Muitas empresas tinham se preparado para isso já agora, né? Mas acabaram adiando o retorno, então adiaram as providências também, né? Uma outra coisa que eu queria falar com você é sobre o atendimento e o tratamento precoce dos casos de COVID. Que diferença isso faz no prognóstico da doença? Se a pessoa atende um atendimento nos primeiros sintomas e um acompanhamento médico mais próximo, ela tem chance de evoluir melhor ou não? Isso independe. Não, isso faz uma diferença muito importante. Aqui, como eu não vou quebrar seu sigilo médico porque o quadro é do meu irmão, mas o meu irmão, ele tem 31 anos, um quadro de obesidade e é asmático, ele é médico também. Então, ele foi se automonitorando, ele teve Covid, ficou internado 8 dias, e na verdade, como ele é asmático, ele tinha um saturímetro em casa, por exemplo. E aí ele foi se automonitorando esse tempo todo, e a cada sinal ou sintoma de diferença, ele acabou tendo que ir no hospital, obviamente porque ele teve sinal de gravidade, mas o que eu quero dizer aqui é que se você tem alguém te acompanhando, né, ou se você tem algum conhecimento médico de qualquer
sinal ou sintoma diferente, e você tem a quem recorrer quando você tem algum sintoma de gravidade, ou você faz um follow-up específico de alguém que consegue ver que você tem, por exemplo, um sinal de desconforto respiratório, como um batimento de asa no nariz, que é isso aqui, ó. Isso, às vezes, é imperceptível para um paciente, mas o médico consegue ver pela tela. É uma pessoa que está nitidamente cansada. Às vezes, ela não refere o cansaço. Eu vi o cansaço do meu irmão, e ele falava, não, eu não estou cansado. Ele não se sentia cansado. Ele viu no saturímetro que ele estava com a saturação mais baixa, né, que é aquela saturação de oxigênio, mas ele não se sentia cansado. Às vezes, as pessoas, o que a gente tem visto na doença? Há uma dissociação do que a pessoa sente com a gravidade da doença, para os casos que evoluem com gravidade, tá? Muitos casos são leves mesmo, a pessoa não evolui com nada. Mas esses casos que evoluem com gravidade, principalmente dos pacientes que têm comorbidade, é importante que a pessoa seja seguida, que quanto mais precocemente a gente pontua que há qualquer virada, qualquer trigger de gravidade, quanto mais cedo, mais precocemente a gente intervém, melhor a pessoa evolui. Então, esse acompanhamento fino de sinais e sintomas faz toda a diferença para a evolução do quadro. E intervenções mais precoces, principalmente de suporte, quando indicado, são o que de fato faz diferença para a doença. Intervenções medicamentosas, assim, até o momento, como cloroquina, azitromicina, elas não mostraram nenhuma alteração contundente no curso da doença. Agora, intervenções medicamentosas aparentemente intra-hospitalares, como o uso de Clexane, que é um anticoagulante, uso de oxigênio de suporte, essas sim, essas parecem fazer diferença. Nem os antivirais? Então, os antivirais, a gente ainda não pontuou. O Remdesivir tem alguns estudos que apontam que ele faz diferença, mas o uso dele é só intra-hospitalar. Tocilizumab também, que é um imunomodulador, enfim, é outro tipo de remédio, também é só intra-hospitalar. Mas mais estudos são necessários, perdão, para que esses remédios sejam usados em larga escala. Estavam indicando bastante azitromicina nos primeiros sintomas, até com uma dosagem que diziam profilática para evitar a evolução, então isso caiu por terra. Você pode continuar usando, não necessariamente isso faz diferença. O negócio você pode usar baseado em evidência, não quer dizer que isso vai fazer totalmente diferença. A azitromicina é um antibiótico, ela tem um efeito anti-inflamatório, e a gente percebe, na verdade, na fisiopatologia do COVID, que ele causa uma resposta inflamatória desordenada. Então, o fato de você usar a azitromicina talvez ajude neste contexto, bem como, por exemplo, a prednisona, mas não tem nenhum protocolo ainda estabelecido para uso de nenhum remédio oral para paciente leve, nenhuma intervenção protocolada. Doutora, chegou para a gente uma pergunta da Alessandra. Ela quer saber assim, naqueles mais idosos ou grupos de risco que não forem infectados agora, ainda correrão alto risco quando a maior parte da população já tiver sido infectada? O risco, eles sempre vão ter risco, mas o risco potencial diminui porque o número de pessoas que pode carrear e transmitir a doença diminui. É o que, na verdade, o modelo matemático que a gente fala de imunização de rebanho é aquele que eu estava explicando. Quando você tem a maior parte da população imunizada, seja por contato direto com o vírus, porque já pegou a doença, seja por vacina, você diminui o contágio como um todo. Então, a pessoa ela fica menos exposta, mas não totalmente protegida. Entendi. Eu queria falar um pouquinho sobre
aquele WhatsApp que a gente conversou. A Organização Mundial da Saúde disponibilizou um número de telefone, é um número de WhatsApp e é um chatbot. Então, o Fábio, do marketing, ficou de colocar no chat aqui para todo mundo esse telefone, que eu acho que vale muito a pena todo mundo ter acesso, e vocês mandam um oi no WhatsApp e já recebe um menu com vários números que você responde, passa um número para eles, imediatamente vem as informações. Essas informações são atualizadas diariamente, tem artigos, tem muita informação real, tem fake news, que as pessoas pararem de acessar a informação ruim, né? Quer comentar um pouquinho sobre isso, doutora? Acho muito válido, na verdade, a gente procurar fontes de informação que contenham informação correta. Acho que o chatbot da OMS é uma das formas da gente se informar com uma fonte que é fidedigna, verdadeira, e é uma forma rápida e direta de você ter contato com informações que ajudam a você, pelo menos, a fazer uma triagem. Não isso também configura um canal de telemedicina, embora o meio seja um WhatsApp, mas é um suporte de saúde via canal de comunicação. Então, também é um meio de fazer telemedicina, é um chatbot de WhatsApp, mas é mais uma forma da gente encontrar informação nessa pandemia, que é algo essencial para que as pessoas se mantenham informadas e se protejam. Acho que ele já deve estar colocando aí. Eu não sei se eu te contei, eu estou acompanhando todos os casos de sintomas de Covid da Alper, né? E até agora, a gente já teve, acho que 65 casos. Confirmados? Não, confirmados não. Então, isso que eu ia te contar. Confirmados nós tivemos 8 até agora. Tivemos muitos suspeitos e muitas pessoas passaram a referir um sintoma que eu quase não via no site do Ministério. Anosmia, perda de olfato? Exatamente. E agora eu tenho lido um pouco mais, tenho encontrado um pouco mais de informação na mídia sobre isso, e percebi que, na verdade, é um sintoma mais clássico do que a febre, né? Sim. E ele varia algumas pessoas começaram a recuperar em 14, 15 dias, e outras estão assim há 3 meses, né? Ou mais até. Então, como a gente faz um segmento, na verdade, de milhares de pessoas, a gente tem percebido isso desde o começo da pandemia. Em geral, não é só o termo médico é anosmia ou hiposmia, que seria a de diminuição, e a anosmia é perda, né, de olfato. As pessoas realmente elas diminuem a sensação de olfato ou perdem completamente o olfato, e depois elas começam a sentir ou um gosto, às vezes está associado, às vezes não. Perdem também o paladar. Às vezes isso está associado mesmo pela perda do olfato, você perde o paladar, ou às vezes as pessoas elas referem uma perversão do paladar, com gosto metálico na boca. Isso é muito característico da doença. A gente tem visto que é muito característico da doença, na verdade, por amostragem. Tem algumas linhas, a gente vai começar a pesquisar isso agora, a gente já está coletando dados em relação a isso. A gente está fazendo um consórcio com o pessoal da Fiocruz, do Instituto Nacional de Infectologia. E é muito comum, muito comum que as pessoas refiram isso. Mas esse não é o sintoma mais precoce da doença. Em geral, as pessoas começam com febre,
coriza, tosse, mialgia, dor no corpo. Uma tosse leve, e mais ou menos no terceiro dia de doença, quarto, elas começam a falar sobre alteração de olfato e ou paladar. Mais alteração de olfato. E embora o Ministério da Saúde não tenha colocado isso como um sinal ou sintoma de alerta, nem nenhum órgão internacional, o nosso protocolo interno, na verdade, pela prevalência muito alta do sintoma dentre os doentes, a gente usa como critério interno para afastamento, porque muitas pessoas só apresentam isso. Falam, não, eu perdi o olfato, não estou sentindo nada. Então, quando a pessoa surge com perda de olfato, ou perda de paladar, ou perversão de paladar, que é essa mudança totalmente no gosto, a gente afasta os pacientes também por um critério interno, porque a gente entende que esses são os sintomas, dentro da pandemia, aparentemente mais específicos para o COVID. Portanto, eu posso atualizar minha planilha, então, e colocar como positivo todo mundo que tiver esse sintoma, né? Então, a gente não está colocando como positivo, mas a gente está considerando a suspeita mais preponderante. Então, a gente considera como suspeito todo mundo que apresenta anosmia e ageusia ou hipogeusia, que seria alteração do paladar. Para a gente entra como critério suspeito. E os exercícios de fono, eles pouco têm efeito, né? Porque eu até tenho orientado algumas pessoas... A gente faz treinamento olfativo. Isso, exatamente. Mas tem pessoas que não têm nenhuma resposta mesmo assim. Ele é bem diferente de uma pessoa para outra, o sintoma, né? Tem gente que, de fato, só tem isso e está difícil de recuperar, e tem gente que teve isso como um dos sintomas e ele logo sumiu, assim como os outros, e acabou. E tem pessoas que eu soube de casos de pessoas que tinham riscos de acidente doméstico, porque, por exemplo, tinha a panela ligada no fogão e não percebeu que estava queimando. Na verdade, é um sintoma, além de desagradável, perigoso, né? Sim. É a perda de um sentido, né? Importantíssimo. Exatamente. Espera aí que eu acho que chegou mais uma pergunta. Tá ótimo. As pessoas estão pedindo para você comentar um pouquinho a diferença que foi dos seus atendimentos da telemedicina, porque, na verdade, a Alper foi pioneira no lançamento da telemedicina, do programa, e acabou lançando isso no momento mais oportuno possível, né? Mas a gente achou que a gente ia, por exemplo, ter que divulgar isso como uma nova cultura, e, de repente, a gente não precisou mais divulgar, porque as pessoas passaram a superlotar o seu serviço, né? Você quer comentar um pouquinho? Então, na verdade, vocês foram pioneiros mesmo. Acho que o nosso encontro foi em fevereiro, se eu não me engano. A pergunta da Cris Pelágio foi, naquela época, sobre Covid, era o começo da epidemia, ainda estava restrito à China, foi antes do carnaval, quando a gente, na verdade, teve um tráfego de pessoas aqui muito, muito intenso, e isso com certeza teve influência, na verdade, da dispersão da doença aqui. O fluxo da telemedicina, na verdade, ele ia acontecer, mas, obviamente, a pandemia foi um acelerador de tudo. Acho que a Alper é pioneira mesmo, teve uma visão diferenciada, na verdade, de negócio, de estratégia, mais do que isso, na verdade, de
como enxergar a saúde, de como ver a telemedicina como um mecanismo de gestão de saúde populacional, porque é isso que a gente tem feito, né? Oferecer uma ferramenta diferente e de enxergar qual seria a empregabilidade disso, na verdade, no modelo de vida que a gente tem agora. Acho que vocês enxergaram muito à frente do que as pessoas foram capazes de enxergar e largaram realmente muito na frente. A gente tinha uma visão do que seria a pandemia. Na verdade, a gente vislumbrava que, no começo, que haveria um aumento de demanda. Mas, obviamente, nós fomos pegos de surpresa, como todo mundo. Ninguém pensou que a gente fosse viver uma tragédia coletiva nessas dimensões. Então, a gente tinha uma estratégia, na verdade, de atendimento de pacientes, porque a gente sabia que até quando o CDC, que eu falei aqui, que tem uma estratégia para afastamento de pacientes, né, o CDC lançou, quando teve um grande problema na China, antes da pandemia ser decretada no mundo, que telemedicina era uma das possibilidades de tratamento dos pacientes, já que bloqueio de contágio e achatamento da curva, uma das possibilidades para você seguir paciente era tratar à distância, até porque o perfil de acometimento da população era de 80% de pacientes com desfecho leve a moderado, né? Então, a gente tinha se preparado, mas, obviamente, a tragédia coletiva que estamos vivendo foi uma surpresa para todo mundo. E a gente está vivendo um drama que todos vocês estão vivendo, e a gente está tentando ajudar da melhor maneira possível enquanto sociedade, porque a telemedicina tem limitações, mas a gente está tentando usar a ferramenta da melhor forma possível, para gerar dados de saúde, como a gente falou aqui da anosmia, para tentar chegar a quem não tem acesso, porque a gente sabe que cada vez mais o sistema de saúde vai inchar, e que talvez as pessoas que precisem mesmo de um atendimento presencial não consigam, talvez a gente tenha que criar estratégias de tratar as pessoas à distância, porque a única forma da gente não deixar o vírus se espalhar é realmente ficando em isolamento. Então, queria parabenizar a Alper pelo pioneirismo e dizer que a gente está junto nesse enfrentamento, e dizer que a ferramenta está aberta para a gente construir junto, uma força-tarefa de enfrentamento ao vírus. Sim, muito obrigada. Essa parceria é sensacional. Cada dia mais a gente tem visto que, e eu mesma, como eu falei, que acompanhei tantas pessoas, era o recurso que eu mais indicava. Sim, você precisa de uma consulta médica, entra em contato com o Dr. Alper, você precisa de uma... E aí, esse acompanhamento de me liga de volta daqui 3 dias, que vocês fazem, que eu quero acompanhar. Então, assim, as pessoas sendo de fato cuidadas, e não tendo que esperar um sintoma mais grave para chegar ao pronto-socorro, porque evitando o colapso do sistema também. Sim, eu acho que foi excelente a nossa conversa, queria te agradecer. Eu que agradeço. Agradecer todo mundo que participou e que mandou perguntas, enfim. Acho que tem assunto para muito tempo ainda, mas eu acho que a gente vai ter que encerrar agora, tá bom? Obrigadão. Muito obrigada, pessoal. Tchau, gente. Obrigada.